Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp do canal Manual de CAD no YouTube. Hoje a gente vai dar início aí, pessoal, à parte que nós vamos falar de seleção de objetos múltiplos. Nós vamos selecionar múltiplos objetos no AutoCAD, perfeito? Então, o que eu fiz aqui, pessoal, foi um exemplozinho que a gente vai utilizar para fazer essas seleções, tá? Então a gente tem aqui o ponto 1, 2, 3 até o ponto 10 que está aqui. E tem alguns círculos, e essa linha vermelha é apenas para representar a ligação entre esses pontos, tá ok? Ela só vai ajudar a gente aí na visualização. Perfeito? Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, para poder executar esse exemplo, é criar esses pontos, tá ok? Então vamos simplesmente criar aqui na linha de comando, ó, static pt1 getPoint. Vamos pegar esse endpoint aqui, pt1. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto 2, para o ponto 3. O 8 já está acabando. O 9 e o ponto 10. Tá ok? Então a gente criou aí os pontos de PT1 a PT10. Outra coisa que a gente vai criar também é uma lista de pontos contendo os pontos de PT1 a PT10, tá ok? Então static lista é um list de PT1, PT2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o PT10. Vamos ver se está certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. A gente já tem uma lista aí com todos esses pontos. Não tem não, porque deu um new aqui. Eu coloquei P10 e é PT10. Então vamos de novo. PT10. Prontinho. Então agora já tem uma lista criada e tem os pontos criados. A partir daí a gente já pode começar a trabalhar com a seleção. Nós vamos dividir essa aula em duas partes, tá ok? Porque é um assunto com bastante informação. Pessoal, para selecionar em AutoLisp múltiplos objetos, com seleção múltipla a gente usa o EntCell, o NentSelp e por aí vai. Mas em seleção de múltiplos objetos a gente usa o SSGet. SS é Selection Set, ou seja, um conjunto de seleção, e Get é pegar. Tá? Então ele cria um conjunto de seleção Selection Set, tá ok? Em um Selection Set eu posso ter diversos objetos selecionados, tá ok? Eu não preciso necessariamente selecionar um único tipo de objeto, eu posso selecionar N objetos e eles todos estarem contidos dentro de um Selection Set, tá ok? Perfeito. Vamos lá. Como que eu uso o SSGet, Sérgio? Perfeito. Vamos fazer a gente pode simplesmente escrever static cell, que é a variável que vai guardar o meu selection set, SSGet. Só isso. A partir daí, o AutoCAD ele libera o cursor para a seleção de quantos objetos eu quiser. Eu também posso abrir janela. Também posso utilizar os comandos de seleção via fence, WP, CP, tá? Posso selecionar o último objeto criado, L de last. Posso pegar o último objeto selecionado, que é o P de Previews. Então eu posso fazer tudo. Quando eu der Enter e eu já tiver selecionado tudo aquilo que eu quero, ele vai guardar essa informação em um Selection Set.
E ele chamou esse selection set de 1D41, tá? Então, se a gente consultar agora o valor da variável cell, nós vamos ver que a variável cell, ela armazenou um selection set. Ô, Sérgio, legal, o que eu faço com isso? Por exemplo, command move. E eu quero agora pegar tudo aquilo que eu selecionei. Eu vou falar que eu quero tudo que tiver na variável cell. Vou dar um enter para dizer que não quero selecionar mais nada. Vou colocar 2 pauses aqui. Ah lá, ele selecionou tudo aquilo que estava no selection set. Agora eu tenho um pause para pôr aqui e um pause para mover. Tá ok? Então eu posso utilizar o selection set para um monte de coisa. Por exemplo, para mudar a cor. Command chprop. Chprop, cell, enter, cor 2. Tá? Ele mudou todas as cores. Da mesma forma, pessoal, que eu posso utilizar um valor de uma variável dentro de um comando. Lembra lá das primeiras aulas? Eu posso vir simplesmente aqui escrever chprop. No momento que ele me perguntar qual é a seleção, eu vou colocar exclamação cell. E ele vai selecionar aquilo que eu quero. E aí eu faço a mudança de cor desejada. Tá ok? Então isso é um selection set. Então a primeira forma que a gente vai utilizar o SSGet é assim: setCell SSGet. Ok? Porém, pessoal, o SSGet ele aceita alguns parâmetros. Tá ok? E esses parâmetros têm a ver com esses pontinhos que eu coloquei aí. Tá? Quando a gente usa uma seleção, a gente pode utilizar o previous, o last, o CP, WP, o W, o C, que mais? A gente pode utilizar o fence. E tudo isso a gente pode programar dentro do SSGet, porque ele aceita esses dados como parâmetro de entrada. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um PTA aqui, pessoal. Static PTA getPoint. E eu vou selecionar o nearest aqui desse círculo, ó. Tá? Então, se eu mandar fazer uma linha em PT1 não, desculpa, PTA. Ah lá, PTA tá ali. Perfeito? E eu posso utilizar o SSGet informando um ponto. E ele vai selecionar os objetos, ou melhor, o objeto que estiver naquele ponto. Tá ok? Então, vamos lá. setCell SSGet, eu vou indicar o ponto, PTA. Ele vai selecionar o objeto que está naquele ponto. Ah lá, ele criou um selection set. Sérgio, ele selecionou apenas um objeto. Ele cria um selection set ou ele já vai me retornar o entname daquele objeto? Não, ele criou um selection set. Mesmo tendo um único objeto lá dentro, o selection set existe. Tá? Porque depois eu posso o que? Adicionar ou remover objetos de dentro do meu selection set. Então, mesmo tendo um único objeto, ele é um conjunto de seleção e a gente trata ele de forma diferente do que trata o entCell. Tá ok? Nós vamos perceber isso lá na segunda ou terceira aula. Eu acho que vai ser em 2 aulas. Tá? Se eu mandar mudar a cor daquilo ali, chprop cell, ele vai selecionar o que? Selecionou o círculo que estava naquele ponto, tá ok? A gente pode também, pessoal, utilizar o SSGet com o argumento P de previous, que vai selecionar a última seleção feita por qualquer comando do AutoCAD ou qualquer comando do AutoLisp. Por exemplo, se eu der um move aqui agora, move, e selecionar esses 4 círculos aqui, ó. Movi. Depois eu dou um undo. E se eu vier aqui escrever setCell SSGet e colocar a instrução P de previous, ele vai pegar a última seleção feita. Então a minha variável cell é a seleção agora desses 4 objetos. chprop cell. Tá vendo? Deixa eu dar um undo aqui. Então, pessoal, P de previous seleciona o que? A última seleção feita por qualquer comando.
A gente tem também o L de last, que seleciona o último objeto criado. Mesmo o P do Previous pode ter tanto um objeto na seleção quanto vários, ele vai armazenar. O L de last é apenas um objeto, é o último, não os últimos. Ele vai selecionar apenas um, mesmo assim ele cria um selection set, tá ok? Então vamos lá. Static cell, eu nem sei qual foi o último objeto criado aqui, eu acho que foi aquele PT10 ali. Vamos ver, static cell, ssget, L de last, selecionou, vamos ver qual que é, move, cell. Vamos clicar aqui, aí o PT1 foi o último objeto que eu criei, tá ok? Esse foi o último objeto criado no desenho. Perfeito? Então a gente aprendeu aí os facinhos, que é utilizar o ssget direto, com ponto, previews e last. Agora, pessoal, a gente vai aprender a usar eles com parâmetros de pontos, tá ok? E isso é muito importante. Perfeito? Como que eu faço isso? Vamos lá. Vamos utilizar o primeiro, pessoal, que é o fence. Tá? O fence é aquela cerquinha que vai selecionar tudo aquilo que ela tocar. Perfeito? Para ele não selecionar esses caras aqui, ó, ele não selecionar esses caras aqui, eu vou colocar eles em um outro layer e vou deixar o layer trancado. Dessa forma, eles não vão entrar na seleção e não vão atrapalhar a minha explicação. Tá? Vou criar um layer aqui, teste. Vou colocar eles trancados, look, teste. E em seguida, vou passar eles para o layer teste. Tá? Agora eles estão trancados. Perfeito? Ok. Então o fence, pessoal, ele vai fazer o que? Ele vai selecionar tudo aquilo que a cerquinha tocar. Então ele tem que selecionar, ó, esse círculo, esse e esses três aqui. Vamos ver se ele vai fazer isso? Para isso, pessoal, para o fence eu preciso indicar o que? Eu preciso indicar uma lista de pontos. Perfeito? Então vamos lá. Tá? Então eu vou utilizar o ssget fence. Vamos lá. Static cell, ssget, f de fence e a lista de pontos que eu vou usar, que é a lista que a gente criou lá no comecinho. Vou dar um enter e ele já criou o meu selection set. Então lembrando, pessoal, que o argumento do fence é uma lista contendo os pontos. Tá ok? Ah, Sérgio, mas eu quero só do ponto 1 ao ponto 2. Eu não posso colocar PT1, PT2? Não, tem que colocar list PT1, PT2, porque o argumento que ele necessita é uma lista. Vamos ver se ele selecionou exatamente aquilo que a gente quer. Vamos mudar a cor, chprop, cell, certo? Cor 5. Ah lá, só aqueles que a cerquinha tocou. Perfeito? Esse é o fence. E o fence eu preciso o quê? De uma lista de pontos. Agora, pessoal, vamos utilizar ele com o WP, que é o Window Polygon, e o CP, que é o Crossing Polygon, tá ok? Então lembrando que o WP vai selecionar só aquilo que estiver totalmente contido dentro do polígono, e o WP vai selecionar tudo que estiver totalmente contido no polígono e tudo aquilo que tocar, ou seja, tudo aquilo que estiver parcialmente contido, tá ok? Da mesma forma que o fence, o argumento de entrada, pessoal, é uma lista de pontos, tá ok? Então vamos lá. Static cell, ssget, cp, lista. Ele criou o selection set. Então o que ele vai selecionar aqui, pessoal? Ele vai selecionar tudo que está aqui dentro, tocado por esse vermelhinho aqui, tudo que tiver dentro, tá ok? Então vamos lá. Chprop, cell, vou colocar aqui o ponto de exclamação cell. Perfeito? Cor 5. Ah lá. Agora vamos utilizar com WP. Com o WP, pessoal, a diferença é que ele só vai selecionar aquilo que tiver totalmente contido dentro do polígono. Perfeito? Então vamos lá. Chprop,
céu, cor 5. Olha lá, só que estava totalmente contido dentro do polígono foi o que ele selecionou. Perfeito? Agora, pessoal, a gente vai usar o crossing e o window, que é bem parecido com o WP e o CP. Só que são o quê? Retângulos, tá ok? Por eles serem retângulos, pessoal, ou seja, um retângulo é 2 pontos, ele é um ponto aqui e um ponto aqui. Quando a gente usa o comando rectangle, a gente clica num ponto e clica num outro. Então a gente pega desse ponto a esse ponto. Então eu não preciso formar uma lista, eu preciso de 2 pontos, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele selecionar tudo que estiver totalmente contido entre o ponto 1 e o ponto 5. Tudo que estiver totalmente contido é o W de window. Então vamos lá, static cell ssget w de pt1 a pt5. Ele já criou o selection set. Deixa eu dar um undo aqui para voltar as cores. E vamos ver o que está tudo contido, totalmente contido entre pt1 e pt5. Eu vou fazer um retângulo aqui para a gente não se perder. Aqui dá para ver já, ó. Ele vai selecionar essas 3 fileiras aqui, ó. Ele vai selecionar essa quantidade aqui, ó, tá? Deu para ver. Então vamos ver se é isso mesmo. chprop cell cor 5. Opa, errei. chprop cell enter cor 5. Tá ok? Perfeito. Agora, se eu utilizar ele com W Polygon, ele vai selecionar tudo. Só que, se eu fizer a seleção de PT1 a PT5, o resultado vai ser igual, porque entre o PT1 e o PT5 eles não estão pegando nenhum pela metade. Então, vamos fazer do PT8 ao PT4, tá ok? E aí ele vai ter que fazer isso daqui, ó. Ele vai ter que pegar tudo que estiver totalmente contido e parcialmente. Então ele tem que selecionar essas colunas aqui, ó, essas colunas aqui e linhas, ok? Que é tudo aquilo que estiver parcialmente ou totalmente contido. Então, vamos vir aqui, mudar esse W para um C. Ele já criou. Vamos dar um undo aqui para mudar a cor. chprop cell. Opa, eu esqueci de mudar os pontos. É aqui. É do PT4 e a ordem dos fatores aqui nesse caso não altera o produto, a PT8, tá? Então vamos lá, já fez chprop cor não, enter, opa, cell, enter, cor 5, chprop, fazendo errado, cell, enter, perfeito, cor 5. Tá? Então ele fez tudo que estava totalmente ou parcialmente contido dentro do polígono. Tá ok, pessoal? Então, esses são os argumentos do SSGet. É lógico que não é somente isso. Ainda tem um SSGet especial que a gente vai aprender na próxima aula, que é o SSGet Filter, tá ok? Onde a gente vai aprender a criar filtros de seleção. Perfeito? A gente vai selecionar apenas aquilo que a gente quer, sem a necessidade de selecionar manualmente. Perfeito? Então essa aula aqui é uma aula simples, é uma aula rápida, perfeito? Mas a gente precisa dela para aprender o conceito de conjunto de seleção. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer os filtros, vai aprender também alguns comandos de manipulação dentro de um selection set, ou seja, remover seleções dentro de um selection set, adicionar seleções a um selection set, saber a quantidade de elementos que tem dentro de um selection set. Perfeito? E aí, acredito que numa terceira aula, acho que não vai dar para fazer em duas não, a gente vai aprender a manipular, alterar os objetos dentro de um selection set. Perfeito, pessoal? Essa aula, para quem aprendeu a anterior, é bem tranquilo, perfeito? Então, se vocês têm alguma dúvida aí, assistindo as aulas anteriores, pode ser que vocês sanem ou não. Mais um convite, quem quiser fazer parte do nosso grupo de Autorisp no Facebook, o link está aqui embaixo. Quem quiser também adicionar o manual de CAD como amigo no Facebook, também está aqui, perfeito? Pessoal, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.